Salve, fiel! O cenário mudou de vez no Parque São Jorge e não dá mais para ignorar o movimento intenso nos bastidores. Com a queda do transfer ban, o Corinthians entrou de vez no mercado e começou a agir de forma objetiva para atender às demandas do elenco. Desde a chegada de Dorival Júnior, a conversa interna sempre foi muito clara. O time precisava de reforços pontuais, mas em quantidade suficiente para elevar o nível competitivo. A ideia nunca foi fazer barulho vazio, e sim corrigir carências que ficaram evidentes nos últimos meses, principalmente pensando no início do Campeonato Brasileiro. O planejamento apontava para, no mínimo, 4 contratações. Mas o que se desenha agora é um pacote mais robusto. O Corinthians já oficializou 3 reforços e trabalha com a perspectiva de fechar pelo menos mais 3 nomes, totalizando cerca de 6 jogadores, chegando neste primeiro momento da temporada. Não é algo feito no impulso, mas sim uma leitura clara de que o elenco precisava de mais profundidade, experiência e alternativas para o treinador rodar o time sem queda brusca de rendimento. A primeira contratação anunciada foi a do zagueiro Gabriel Paulista, um nome que mexeu muito com o lado emocional do torcedor. Aos 35 anos, ele chega depois de rescindir contrato com o futebol turco e realiza um sonho antigo de vestir a camisa do Corinthians. A ligação familiar com a torcida organizada e a identificação desde a infância ficaram evidentes já na apresentação, quando a emoção falou mais alto. Não é apenas uma contratação técnica, mas também simbólica, de alguém que entende o peso da camisa que está vestindo. Dentro de campo, trata-se de um defensor experiente, com passagem por grandes ligas do futebol europeu e rodagem em clubes de alto nível. Esse histórico pesa positivamente, especialmente em um elenco que, em vários momentos, sentiu falta de liderança defensiva. Mesmo com uma zaga titular hoje formada por André Ramalho e Gustavo Henrique, a chegada de Gabriel Paulista aumenta a concorrência e ele chega com condições reais de disputar posição. O contrato longo mostra que o clube confia na capacidade do jogador de contribuir não apenas no curto prazo. Existe, claro, uma preocupação natural em relação ao histórico de lesões. Algo que o próprio jogador fez questão de abordar. Segundo ele, a parte física está em dia, vinha atuando e treinando normalmente antes da rescisão e se sente apto para jogar imediatamente, caso Dorival Júnior entenda que seja necessário. A possibilidade de já ser utilizado nas próximas partidas reforça a ideia de que o Corinthians buscou alguém pronto, sem necessidade de longo período de adaptação. Outro movimento importante foi a volta de um velho conhecido da base. Matheus Pereira, o Pirulão, retorna ao clube depois de uma trajetória longa e diversa no futebol. Revelado no próprio Corinthians, ele fez parte de uma geração promissora e chegou a integrar o elenco profissional ainda muito jovem. A saída precoce para a Europa marcou sua carreira, com passagens por diferentes países e estilos de jogo, algo que agregou bagagem e maturidade ao atleta. Essa rodagem faz diferença no perfil que o Corinthians buscava. Matheus Pereira é um jogador versátil, capaz de atuar em várias funções do meio-campo e até pelos lados. Pode ser utilizado como armador, como segundo volante ou até mais aberto, oferecendo alternativas táticas ao treinador. Essa polivalência pesa bastante em um elenco que sofreu com opções limitadas em determinados momentos. O fato de chegar por empréstimo sem custo de aquisição reforça a estratégia do clube de reforçar o time sem comprometer ainda mais o orçamento. O Corinthians segue exatamente esse perfil nas negociações.
jogadores livres no mercado ou em condições contratuais que permitam baixo impacto financeiro imediato. Foi assim também na contratação do lateral direito Pedro Milans, jovem uruguaio de apenas 23 anos. Ele chega para ser opção na posição, principalmente como reserva imediato, algo que o elenco precisava. Apesar de ainda pouco conhecido por parte da torcida, trata-se de um atleta que vinha atuando com frequência e já teve experiências em seleções de base do Uruguai. A aposta em um jogador mais jovem nessa posição também conversa com o planejamento de médio prazo. Um contrato longo indica que o clube vê potencial de evolução e até possibilidade de retorno esportivo e financeiro no futuro. É uma tentativa de equilibrar experiência, como no caso de Gabriel Paulista, com juventude e margem de crescimento, como no caso de Milans. Esse equilíbrio tem sido um discurso constante internamente. Mesmo com esses 3 reforços já encaminhados, o Corinthians não considera o elenco fechado. A prioridade agora passa por mais um volante e por atacantes de lado, jogadores de velocidade que possam dar profundidade ao time. Dorival Júnior entende que o elenco carece desse tipo de característica. Alguém capaz de quebrar linhas, atacar espaço e dar mais agressividade ofensiva, algo que ficou evidente em diversas partidas recentes. No meio-campo, o nome de Alan segue sendo monitorado com atenção. É um jogador que agrada muito ao treinador, mas a negociação não é simples. O Corinthians trabalha com a ideia de empréstimo e tenta encontrar uma equação que caiba na realidade financeira atual. Apesar das dificuldades, o clube não descartou a possibilidade e mantém conversas, entendendo que se trata de um atleta que poderia elevar bastante o nível do setor. No ataque, a busca é por jogadores que atuem pelos lados e tragam velocidade, algo que hoje ainda é visto como carência. A ideia não é contratar por contratar, mas encontrar nomes que se encaixem no modelo de jogo desejado e que cheguem com condições de disputar espaço imediatamente. O mercado está sendo analisado com cautela, mas sem passividade, e o Corinthians sabe que precisa agir rápido para não ficar para trás na disputa com outros clubes. Esse movimento mais agressivo nos bastidores mostra um Corinthians consciente de suas limitações financeiras, mas também ciente de que não pode abrir mão de competitividade. O planejamento é reforçar o elenco sem comprometer o futuro, buscando oportunidades de mercado e apostando em jogadores que ainda possam entregar rendimento esportivo relevante. A sensação é de que o clube entrou em uma nova fase de reconstrução mais organizada, com decisões alinhadas entre diretoria e comissão técnica, enquanto o torcedor acompanha atento cada novidade que surge no noticiário alvinegro. Enquanto esses movimentos já concretizados animam parte da torcida, o mercado segue quente e com negociações bem mais complexas acontecendo nos bastidores. Um dos nomes que mais gera debate é o de Savarino. Hoje, o cenário é de esfriamento, mas não de encerramento definitivo. A leitura interna é de que se trata de uma situação instável, típica do futebol, em que tudo pode mudar de um dia para o outro. O Corinthians não trabalha com certezas absolutas nesse caso, justamente porque entende que o contexto pode se transformar conforme o mercado avança. A avaliação é clara. No momento, a tendência não é positiva, mas também não se trata de uma porta fechada. O Corinthians segue atento, porque, caso o clube detentor dos direitos não encontre outro destino para o jogador, o cenário pode se tornar mais favorável.
Existe a percepção de que Savarino é um dos poucos nomes pelos quais o clube estaria disposto a abrir exceção e investir algum valor financeiro, desde que a operação faça sentido esportivo e econômico. Internamente, não há a ideia de simplesmente gastar por gastar. O Corinthians entende que precisa ser extremamente seletivo ao colocar dinheiro em uma negociação. A lógica é investir apenas em jogadores que tenham capacidade de entrega imediata e que, ao mesmo tempo, ofereçam alguma possibilidade de retorno futuro. Savarino entra nesse perfil, o que explica por que, mesmo com a negociação fria neste momento, o nome segue em pauta. Houve, inclusive, tentativas envolvendo trocas de jogadores, buscando aliviar a folha salarial e resolver problemas do elenco atual. Algumas propostas não avançaram, seja por divergência de avaliação, seja por falta de interesse da outra parte. Isso faz parte do jogo e não significa que o Corinthians tenha desistido completamente. Pelo contrário, o clube segue monitorando os desdobramentos com cautela e paciência, aguardando o melhor momento para agir. Outro nome que continua rondando o Parque São Jorge é o de Alan. A situação é semelhante à de Savarino em termos de complexidade. O Corinthians gostaria muito de contar com o volante, principalmente pelo perfil que agrada bastante a Dorival Júnior. No entanto, as condições colocadas na mesa tornam o negócio difícil neste momento. A ideia do clube é o empréstimo, mas existe resistência para liberar o jogador sem uma compensação financeira. Essa negociação gera debates internos e externos, porque se trata de um atleta que não vem tendo sequência recente, mas que ainda é visto como alguém capaz de recuperar bom nível em um novo ambiente. O Corinthians acredita nisso, mas precisa conciliar desejo esportivo com realidade financeira. Mesmo com as dificuldades, o nome segue no radar, muito em função da confiança do treinador no potencial de recuperação do jogador. O que fica claro é que o Corinthians não está completamente fechado à possibilidade de investir algum valor em contratações. A política não é de austeridade cega, e sim de responsabilidade. Se surgir uma oportunidade considerada estratégica, o clube pode sim abrir negociação envolvendo dinheiro, desde que os números sejam compatíveis com a atual situação financeira e que exista margem para retorno técnico. Essa postura mais flexível quebra um pouco a ideia de que o Corinthians só buscaria jogadores livres ou empréstimos sem custo. O discurso interno é de equilíbrio. Em alguns casos, pagar salários integrais sem arcar com luvas já é visto como um investimento considerável. Em outros, pode ser necessário ir além, desde que isso não comprometa o planejamento a médio prazo. No ataque, o cenário é de busca constante. Dorival Júnior deixou claro que o elenco precisa de mais velocidade e profundidade pelos lados do campo. Hoje, as opções existentes não suprem totalmente essa necessidade, especialmente pensando em um campeonato longo e desgastante. O Corinthians sabe que não pode depender de poucos nomes e quer ampliar o leque de alternativas para mudar o jogo quando necessário. O mercado, no entanto, é competitivo. Outros clubes também buscam jogadores com esse perfil, o que eleva as exigências e dificulta acordos. Por isso, o Corinthians trabalha com várias frentes abertas, analisando diferentes nomes e possibilidades. A ideia é não ficar refém de uma única negociação e ter alternativas prontas, caso algum negócio não avance. Mesmo diante das dificuldades, a sensação interna é de que o clube está mais organizado do que em outros momentos recentes. As negociações seguem um planejamento definido,
com prioridades claras e alinhamento entre diretoria e comissão técnica. Não se trata apenas de reforçar por pressão externa, mas de construir um elenco mais equilibrado e competitivo ao longo da temporada. O torcedor percebe que o clube voltou a se movimentar, mas também entende que o processo não é simples. Cada negociação envolve detalhes, avaliações financeiras, questões contratuais e vontade dos jogadores. O Corinthians sabe que não pode errar, porque qualquer decisão mal calculada pode gerar impactos que vão além do campo. A expectativa é de que, nos próximos dias, o mercado continue trazendo novidades, com algumas situações avançando e outras sendo descartadas. O clube segue atento, avaliando cenários e mantendo conversas, sempre com a ideia de fortalecer o elenco dentro da realidade atual. O momento é de observação, paciência e estratégia. Enquanto o Corinthians tenta transformar esse período de mercado em um passo importante para dar mais competitividade ao time ao longo da temporada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Os bastidores do futebol paulista estão em ebulição. E um rumor específico tem ganhado força suficiente para atravessar muros, alambrados e antigas juras de rivalidade. Comentários cada vez mais insistentes apontam que o Corinthians teria recebido um sinal positivo, ainda que informal, de Rafael Veiga, um dos principais nomes do elenco do Palmeiras. Não há proposta oficial, não há anúncio. Mas há conversas, olhares atentos e uma sensação clara de que algo improvável pode estar a ser ensaiado longe dos holofotes. Veiga não é apenas mais um jogador. Trata-se de um atleta identificado com conquistas recentes, peça central de um modelo de jogo vencedor e símbolo técnico de um período marcante do rival alviverde. Justamente por isso, a simples especulação de um diálogo com o Corinthians já carrega um peso político e emocional enorme. Para o clube do Parque São Jorge, a possível abertura do meia é vista como oportunidade rara de mercado e, sobretudo, como movimento capaz de abalar estruturas históricas. Para o Palmeiras, é encarada como uma afronta silenciosa. A tensão aumentou quando a presidente Leila Pereira reagiu de forma contundente ao vivo ao ser confrontada com o tema. Visivelmente irritada, ela não escondeu o desconforto com a circulação do rumor, classificando o cenário como absurdo e reafirmando a posição firme do clube em relação aos seus principais ativos. A reação, no entanto, acabou por alimentar ainda mais a narrativa. Pois nos bastidores do futebol, respostas exaltadas raramente encerram histórias. Muitas vezes fazem exatamente o oposto. Pessoas próximas às negociações garantem que o Corinthians age com cautela, evitando qualquer gesto público que possa fechar portas ou gerar conflitos institucionais. Do lado do jogador, o discurso é de foco e profissionalismo. Mas o silêncio estratégico também fala alto. Em clássicos como este, transferências não se resumem a cifras ou contratos. Envolvem orgulho, poder e a tentativa de reescrever símbolos. Por enquanto, tudo permanece no campo da especulação. Mas no futebol, rumores persistentes costumam nascer de algo real, ainda que pequeno. E quando o assunto envolve Corinthians, Palmeiras e um nome do peso de Rafael Veiga, basta uma faísca para transformar cochichos em incêndio. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians.
Até o próximo vídeo. Fiel!